Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma conversa. Estamos trazendo aqui, vamos olhar para essa, o Vanderbilt, profissional de marketing, vai estar presente aí no Guerreiros Barbershop 2025, no dia 8 de junho lá no Humberto Lobo da Serraria, ingressos R$60, acessível para todo mundo. Vanderbilt, eu preciso que você esteja aqui para mudar a câmera, meu filho. Só um instante, porque ao vivo assim é tudo complicado. Seja bem-vindo ao Guerreiros 2025, é um prazer tê-lo aqui. Foi muito bem recomendado, né? E todos nós aguardamos uma apresentação belíssima lá, explicando como é que o cara vai encher a agenda, né? Como é que vai encher a agenda aí usando as redes sociais. Seja bem-vindo. Obrigado. Estamos aí, né? Trabalhando com a profissionalização, principalmente do marketing digital na barbearia. É uma área que está crescendo e se profissionalizando cada vez mais na capital. Então a gente percebe essa necessidade, né, de estar presente nas redes sociais, tão quanto os outros profissionais estão presentes, né? A gente tem uma onda muito grande de barbeiros, cada dia mais presente nas redes sociais. E a gente teve uma onda do visagismo, começou primeiro com essa onda do marketing digital dentro das redes sociais, a barbearia dentro das redes sociais, e a gente vem acompanhando aí essa crescente. E nada mais do que profissionalizar esse público, que é um público que a cada dia é a profissão do futuro, né? Serviços são a profissão do futuro, é o que tudo aponta. Vanderbilt, quem é Vanderbilt? Primeiro pelo nome complicado. Quase né? um de frente com o Gabi, né? Qual é o Vanderbilt por Vanderbilt. Qual é a história atrás do nome? Quem é a pessoa? Quem é o profissional? O que os barbeiros vão ver no Guerreiros Barbershop contigo? Então, Vanderbilt tem um nome de origem holandesa. Vanderbilt, na época, ele é um empresário, ele começa lá a sua história na Inglaterra e ele constrói um dos maiores impérios do mundo na linha de transporte ferroviário e náutico. E estamos aí para seguir a mesma linha, né? Se tornar um dos homens mais ricos do mundo, como Vanderbilt foi na época dele. Então eu comecei a minha carreira de uma maneira bem curiosa. Eu passei 3 anos estudando para ser padre exorcista na Igreja Católica. Enquanto a minha mãe lutava para eu fazer direito na faculdade. Então estava ali entre a igreja e o direito, e fui me aprofundando cada vez mais nesses dois campos e acabei me enveredando pelo marketing e pelas instituições sem fins lucrativos. Hoje faço parte de uma das maiores instituições sem fins lucrativos da parte financeira e faço marketing digital e mexo também com alguns influenciadores e lançamento de algumas marcas. Então comecei nessa parte de marketing de impacto, tive resultados bem significativos, principalmente na parte de captação de recursos. Então quando a gente encontra alguns projetos que fazem sentido e que precisam do dinheiro, porque o dinheiro é o que faz acontecer esses projetos, a gente se junta e vai atrás das pessoas interessadas para colocar isso para frente, né? E como é que os barbeiros vão se beneficiar com a sua palestra? O que é que vai ser apresentado realmente que vai fazer a diferença na vida deles? Então, eu conheci a barbearia, comecei a me interessar por esse nicho através de Jamiel. Jamiel me iniciou nesse nicho e a gente foi percebendo uma grande oportunidade de mercado quando a gente vê que existem muitos jovens e adolescentes procurando uma carreira para ser seguidas e não querem seguir pelas carreiras tradicionais. Então a gente vê que hoje o empreendedorismo e as formas autônomas de se seguir trabalhando, elas vêm cada dia mais ganhando força. Então a barbearia é um caminho que pode dar muito lucro, principalmente quando você se torna um educador ou quando você segue uma barbearia nichada ou que tenha lá o seu alto nível de padrão ou que você tenha um alto nível de especificidade. Então, a gente já fez um curso de marketing lá na Royce, que é a barbearia de Jamiel, e os resultados foram bem positivos. Então a gente vê que a cada dia que passa os barbeiros se preocupam mais em se posicionar na rede digital de forma correta. Então a gente vê que esse caminho que está sendo desenhado, principalmente no cenário alagoano, que a gente já vem tendo diversas personalidades da barbearia
visitando o estado e conhecendo cada vez mais, a gente vê que é uma possibilidade de crescimento nesse nicho e de criar ótimos profissionais, tanto para o marketing digital, como educador, como formador, como para barbeiros ultra nichados. A gente vê que a economia do estado tem crescido bastante e a gente tem alto índice de turismo, então é uma ótima oportunidade para barbeiros iniciantes e para barbeiros que estão começando a sua carreira aproveitarem nada mais nada menos do que o marketing para atrair cada vez mais clientes para suas cadeiras, né? Eu tenho uma barbearia de quebrada, vai servir para mim? Eu tenho uma barbearia de alto padrão, vai servir para mim? Eu estou iniciando, vai servir para mim? Eu já sou macaco velho já no meio, vai servir para mim? Então, o que é que vai, assim, nos diferentes aspectos do mundo da barbearia, vai ser bem posto essa relação de as pessoas poderem ouvir realmente e poder melhorar os serviços delas? Com certeza. Quando a gente fala de uma barbearia de quebrada e a gente vê grande potencial para influenciadores que estão ganhando força nesse nicho, na verdade já ganharam. A gente vê grandes personalidades aí como Oruan, como grandes funkeiros, MC Daniel. A gente vê que os barbeiros de quebrada têm ganhado cada vez mais o seu espaço. E quando você personaliza o seu serviço para atender esse público, é um público que paga muito bem quando se quer. Então, claro, vai servir também para o barbeiro de quebrada, como vai servir para o barbeiro de alto luxo e de alto nível. A gente eu tenho um modelo e um método a ser seguido que funciona para todos os tipos de barbearia. Então, quando você começa a criar um marketing direcionado e você entende bem do seu público-alvo, consequentemente, você vai obter resultado, tanto seja ele pelo tráfego orgânico, criando ali o seu conteúdo diário, como pelo tráfego pago também, que vai ali impulsionar os seus resultados e fazer você crescer 2, 3, 4, 5 vezes mais com o seu conteúdo, né? O barbeiro da velha guarda, aquele mais antigo que não consegue nem mexer no celular direito. Que tem uma Brasília amarela estacionada e um canário belga pendurado na parede. Exatamente esse, que é aquela cadeira antiga, aquela mais reforçada. Como é que ele vai sobressair nesse universo digital? Como é que ele vai conseguir entrar no universo digital se o próprio ser não é digital, ele é um ser analógico ainda? Então, o barbeiro de velha guarda, ele tem o seu público muito bem consolidado. A gente tem uma sociedade que sempre teve esse costume paternal de levar os seus filhos ao barbeiro. Então, assim, as pessoas... O homem tem essa fidelidade ao barbeiro. Um homem que trai o seu barbeiro, ele é arriscado... É mais fácil ele trair o barbeiro do que ele trair a mulher. O homem, ele... É mais fácil ele trair a mulher do que ele trair o barbeiro. O homem, ele tem essa fidelidade ao barbeiro. Então, quando uma família ela começa a construir um negócio familiar, e a gente sabe que normalmente as profissões elas passam de pai para filho, é uma grande oportunidade de você trazer o seu filho, que é mais digital, para dentro do seu negócio. Às vezes ele não se interessa pelo corte de cabelo, mas ele se interessa em gravar uma mídia para a sua barbearia. Então, a gente percebe que a gente está vendo um contramovimento bem crescente da geração Z, que é se apegar mais aos valores mais tradicionais. Eles chamam até de zoomers, que são a geração Z que está indo contra os costumes dessa nova geração. Então a gente vê que valores como família, tradicionalidade, cristianismo estão em ascensão. E é uma grande oportunidade para esses barbeiros de velha guarda reforçarem os seus valores, os valores que antes eram consolidados na sociedade, reforçar esses valores e fortalecer ainda mais uma marca de tradicionalidade. Então, carregar uma barbearia que esteja aí cortando desde os anos 1980 para a atualidade, você traz um peso de marca e a gente chama de uma proposta de valor muito alta e uma prova social muito alta. Porque se um barbeiro está cortando desde 1980 e ele resiste até hoje, a gente tem aí... Ele resiste à prova do tempo, né? O tempo é o senhor. Então, se ele resistiu à maior prova da sociedade, quanto mais agora, com marketing digital. Então, traga o seu filho. Talvez ele não se interesse por cortar cabelo, mas ele se interesse por fazer as mídias sociais. Você pode não ser digital, mas o seu filho, provavelmente, ele já nasceu mexendo com essa cultura. Então, trazer pessoas mais
mais digitais é uma oportunidade incrível para crescer tanto a sua barbearia. Então, assim, o velha guarda, ele tem os seus colaboradores, e os seus colaboradores provavelmente também são digitais. É interesse do colaborador encher a agenda dele. A gente fala muito disso, assim, e em conversas com os barbeiros que eu conheço. A cada dia que passa, a gente constrói uma cultura dentro das barbearias de você se tornar dono da sua própria cadeira. De você olhar para a sua cadeira com a responsabilidade de dono. De a gente ver uma verdadeira construção de carteira de clientes dos barbeiros. O barbeiro, hoje em dia, ele não vale só pelo corte de cabelo. Ele vale por toda a carteira de clientes que ele agrega. Então, quando um barbeiro ele sai de uma barbearia para outra, ele carrega consigo todas aquelas pessoas que estavam cortando cabelo com ele. Isso é bom, porque você vê uma valorização da profissão cada vez mais crescente. E você vê um posicionamento digital mais estratégico dessas pessoas. Se antes eu estava na rede social para postar só a minha vida pessoal e um cliente ou outro que virou amigo seguir ali na rede social, hoje não. Hoje eu vejo barbeiros falando, não, eu tenho a minha conta profissional, eu faço da melhor forma, né? Que é botar a conta pessoal e a conta profissional juntas. Então a gente desenha a estratégia para esse barbeiro que ele construa essa carteira de cliente. Porque lotar a agenda por lotar, porque a barbearia é movimentada, todos vão lotar. Agora, fidelizar o cliente numa cadeira e agregar valor para um dono de uma barbearia, para ele te enxergar, como a gente vê nos modelos crescentes da barbearia, como possível sócio ou como possível dono de uma unidade, já é um passo a mais. É um barbeiro que ele se torna diferenciado. Entendi. Boa. E barbeiro versus cliente. Aí a gente vai falar um pouco da qualidade, custo-benefício, que sempre vai ser um grande desafio para toda a barbeirada, né? Sim. Porque enquanto a gente teve uma conversa mais cedo com o Dom Pedro, quando você tem um ticket alto em algumas barbearias, a outras trabalha pela questão da demanda, né? Que é o preço, o ticket de venda baixo, mas ele ganha pela demanda. Dentro desse aspecto, como é que tu avalia essa relação de custo-benefício, o barbeiro que quer atrair cliente, mas ele não consegue atrair de forma pela qualidade do seu serviço, mas pelo valor que ele está cobrando ali pelo corte. Né? Então, qual a tua visão hoje, já está passeando por essa relação mais próxima? Como é que tu enxerga isso? Então, existem duas coisas aí que a gente tem que diferenciar. É valor e preço. Sim. Preço é o quanto o cliente vai te pagar pelo seu serviço. Se o corte é 30, ele vai te pagar 30. Valor é o que ele vai enxergar em cima desses 30 reais. Certo, eu pago 30 reais só pelo corte de cabelo? Ou eu pago 30 reais pela experiência de sentar na cadeira daquele cara? Então hoje a gente vê a ascensão de, posso chamar, barbeiros high ticket, que cobram 10, 20, 30 mil reais para você sentar numa cadeira e ter um corte de cabelo por 1 hora, mas na verdade não é o corte de cabelo, é a conexão que você está fazendo com aquela pessoa. E o principal personagem que lidera esse movimento das barbearias é seu Elias. Não tem como falar de um corte de cabelo com experiência e valor se não falarmos de seu Elias. Seu Elias, ele vem trazendo capitaneando esse movimento da barbearia high ticket e tem feito isso muito bem. Tem agregado com movimentos muito interessantes, como legendários, e ele sabe agregar, ele sabe olhar para o público-alvo dele. O que é que eu falo? O seu cliente, ele não vai pagar 30 reais se ele não enxerga valor no teu corte para pagar 30 reais. Então, se você tem uma barbearia que teu cliente entra de qualquer jeito, quando você entra, você olha para a bancada do barbeiro, a bancada está toda bagunçada, o barbeiro está largado num lado, você está quase pegando a capa do cliente para se vestir e dormir ali mesmo. E você tem que enxergar qual é o tipo de cliente que você deseja ter daqui a 3 e daqui a 5 anos. E isso eu falo muito sobre demissão de cliente. O pessoal está muito acostumado com demissão de colaborador, mas a gente tem demissão de cliente. Você quer realmente aquele tipo de cliente entrando na tua barbearia?
A tua barbearia, ela hoje, ela consegue atender um público familiar? Uma família consegue estar na tua barbearia pelo papo que tu tem com os teus clientes, pela dinâmica do ambiente mesmo. Os clientes entram sem camisa na tua barbearia. E isso eu não estou excluindo as barbearias de quebrada e que fazem um giro maior pelo preço. Mas até numa barbearia de quebrada você tem que estabelecer determinadas regras. Então, alguns barbeiros preferem por tirar alguns elementos das próprias barbearias e aumentar esse ticket. Então, quando a gente vê ali, a gente pode agregar sim valor através de uma bebida alcoólica, mas tem um porém. É esse tipo de cliente que você quer atrair, sabe? Talvez a bebida alcoólica para uma barbearia de quebrada não seja tão interessante porque o teu cliente não está indo pelo corte de cabelo, sim pela bebida alcoólica. Mas você substituir isso por uma entrega de valor mais qualificada, em que você tem ali uma bebida alcoólica, mas você aumente um pouquinho o valor da bebida e aumente um pouquinho do valor do corte. Isso é muito de sentir, é tudo muito teste. Se você está aumentando o valor do seu corte e o seu cliente continua vindo, significa que você está cobrando barato. Então, assim, e é muito sobre agregar valor em cima do teu corte. Hoje, o modelo de assinatura está crescendo em Maceió e algumas barbearias oferecem esse modelo. E os clientes, falta proporcionar mais valor nessa assinatura. Você explicar mais quais são os benefícios, sabe? E a pessoa, elas compram porque elas enxergam naquele teu produto um sentido de pagar. Então eu tive até uma conversa com o barbeiro, eu estava sentado na cadeira dele e tinha outro cliente perto e ele estava reclamando do preço da assinatura. E o barbeiro conseguiu contornar de uma forma muito esperta. A assinatura dele era uma assinatura ilimitada barba e cabelo com corte de dependente. Ele foi lá no sistema dele, puxou, fulano de tal, só esse mês você cortou 6 vezes o teu cabelo, tu veio aqui cortar o cabelo do teu filho 2 vezes, tu fez cabelo e barba. Você juntando tudo isso aqui ia dar R$650 e você está pagando R$179 por mês. O cliente olhou assim com a cara para ele e do tipo assim, eu enxerguei valor, sabe? Do tipo, se o barbeiro quisesse aumentar para R$250, ali na hora ele aumentaria. Então é muito sobre isso, é você definir como é que vai estar a minha barbearia daqui a 3, 5, 10 anos. Eu quero continuar fazendo isso, porque tem muito barbeiro itinerante, né? Tá na profissão hoje, mas amanhã, infelizmente, vira um corretor de imóveis, vira um garçom, e vai assim, pulando de profissão para profissão. E não enxergam a barbearia como meio de profissão, meio de vida, como ela deve ser enxergada. E meio de profissionalização. Já vi muita gente transformar vidas através da barbearia. Na relação, por exemplo, de assinatura, que se estabelece uma estratégia de venda, e aí o barbeiro, ele vai aplicar na sua barbearia a questão da assinatura, tá? Uhum. É como o exemplo que você acabou de falar, ele sai de R$600 para 250, para R$180, né? Uhum. Há uma relação de perca de valor nessa relação. Isso. Né? Então, eu particularmente sou contra, Giancarlo, sou contra a estratégia de assinatura. Serviria para você ter um giro garantido, que é o valor, mas você precisa desse giro garantido, você precisa, isso vai te dar um retorno, já que você está perdendo dinheiro nessa relação, para garantir um capital ali de giro fixo. Está entendendo? Assim, o custo-benefício ele não tem que ser muito bem calculado para não haver prejuízo na relação comercial, porque a escassez faz que valorize todo tipo de serviço e produto. Mas quando você tem abundância, tende a você não valorizar. Né? Por mais que a pessoa use em demasia a relação do consumo, porque está pagando já uma mensalidade, não pode levar, por exemplo, a um over
complicado que isso vai descaracterizar até e comprometer a renda do barbeiro. Vamos lá. Jean, nesse sentido, a gente vai ver que é uma estratégia, a assinatura ela é uma estratégia que vem crescendo e é indiferente não, mas é certeza que é uma estratégia que veio para ficar. Porque as pessoas elas preferem ter a comodidade. Hoje a gente tem até carro por assinatura. Então, como você disse, a gente garante um capital de giro e uma previsibilidade para dentro do teu negócio. Então, no mês, você vai ter ali garantido o previsível. E quando a gente fala de assinatura, a gente vê que grandes mercados exploram isso. Por quê? A gente vê, por exemplo, o modelo de assinatura da academia. E é o exemplo ideal para o que acontece na barbearia hoje em dia. Como a gente tem clientes que usam em demasia os serviços da academia, como, por exemplo, a Smart Fit da vida, você acha realmente que se todos os assinantes da Smart Fit, se eles fossem usar a academia cabia? Ia dar colapso. Ia dar um colapso absurdo. Porque às vezes as pessoas, isso é um gatilho de recompensa. Você tá ali inscrito na academia, você paga a academia e você coloca na sua cabeça, não, então eu estou cuidando de mim. Sim. Funciona da mesma forma para assinatura. Como tem gente que vai 30 dias do mês, ele vai os 30, tem gente que vai cortar 2 vezes. Sim. Então é um risco calculado. Então você vai pegar ali a quantidade de vezes que o seu cliente vai na tua barbearia. Vamos supor que ele vá 4 vezes no mês. Você vai calcular o preço do corte. Será que esse cliente ele iria 4 vezes se ele não estivesse assinando? Sim. Ou ele faria... Porque eu não vejo, antigamente, quando não existia assinatura, eu não via homens cortando cabelo mais que 1 vez no mês. Mas, no máximo, os homens mais cuidadosos iriam 2 vezes no mês. Então, é sobre um cálculo, é um risco calculado. E é para te entregar previsibilidade. Sim. Porque o que é que a gente enxerga hoje em dia, certo? O barbeiro, ele é uma profissão que te entrega muita grana, é muito massa, você tá ali trabalhando todo dia. Mas e se um dia você ficar doente? Sim. Poxa, será que eu dependo só da minha cadeira para sobreviver? Ou eu preciso de uma reserva ali para falar assim, pô, não é o Jean que tá cortando cabelo, é a barbearia do Jean que tá cortando cabelo. Então, quando você ficar doente, não necessariamente você deixa de ganhar dinheiro, mas você tem ali um risco calculado e você vai ter um desvio de média, claro, com certeza, de clientes que vão cortar mais, cortar menos, mas você vai manter a previsibilidade de caixa. Então, tem mês que vai segurar as pontas só porque você tem assinatura, mas tem mês que não vai rolar porque tem assinatura também. Então, assim, é uma precificação, na verdade, que tem que ser feita de maneira muito correta. Principalmente mostrar valor para o teu colaborador. O teu colaborador, ele vai cortar assim na assinatura, mas ele tem que agregar valor com outro serviço. É o que eu falei no curso de marketing. Se você está só cortando cabelo, você está perdendo dinheiro. Se você está passando o dia todo fazendo corte e barba, você não está vendendo serviço, você não está vendendo produto, você está perdendo dinheiro. Tem gente sentando na tua cadeira que não está tendo as necessidades atendidas. E o que eu falo é muito também do interesse do dono da barbearia de treinar os seus colaboradores. Sim. E de promover com que esses colaboradores enxerguem um plano de carreira ali dentro. Eu sei que eu tô ali como... A gente precisa começar a estratificar a barbearia. Do tipo assim, eu tô ali como barbeiro júnior, mas eu tenho um plano de cargos e carreiras que eu vou aqui crescendo dentro da barbearia. Claro, isso baseado no atingimento de metas. Se a minha cadeira hoje dá retorno de 3 mil, numa cadeira maravilhosa, dá um retorno de 3 mil reais para o dono da barbearia, eu preciso que a minha cadeira esteja valendo 6.500 para eu subir de cargo e começar a aumentar a minha comissão. Então, construir um plano de cargos e carreiras para o seu colaborador com base no atingimento de metas, de vendas de serviço e agregar esse valor para o teu cliente, poxa, porque não tem coisa melhor do que você chegar no barbeiro e ele olhar assim pro seu cabelo e falar, puxa, velho, o teu cabelo aqui, ele tá seco, ele tá precisando de hidratação. Você olha assim, você faz, pô, velho, esse cara, ele tá cuidando
Ele não tá ali só para cortar o meu cabelo e Sim. capar o gato. Ele tá ali olhando para as minhas necessidades. E, então, assim, é assinatura, mas você tem que ter... eu não acredito no modelo de assinatura, por exemplo, que entregue serviço de brinde. Pô, não rola. Serviço é a hora de você ganhar dinheiro na assinatura. Então, aquela assinatura que coloca, por exemplo, hidratação de brinde. Pô, não, velho. Hidratação, apesar de ser um serviço barato para o teu cliente, é um serviço que você tem uma margem muito boa. Porque você compra ali um pote de hidratação, você cobra 15, 20 reais na hidratação e você consegue fazer vários serviços só com aquele custo ali do produto. Cabelo pequeno, nossa senhora, hidratação é o melhor tipo de serviço para ser vendido. Pé em mão também. Pô, não dá pé em mão. Pé em mão é serviço para barbearia oferecer a R$35 e fazer o preço da assinatura ali brincando no serviço. Então você ter colaboradores que enxerguem para além do corte e barba é um diferencial para uma barbearia. E eu acho que as barbearias estão se vendo nisso e investindo nisso. Nessa relação ainda de assinatura, veja só como pode ser uma armadilha, e foi bem falado por você, que tem que ser realmente bem estudado. Por exemplo, eu com colaborador que ganha por comissão, vai entrar em conflito porque a comissão vai ficar prejudicada em relação ao corte de assinatura, ou o dono da barbearia, se não, assinatura só com determinado barbeiro, porque aí eles já acertam, tem um acerto financeiro. Então, para o barbeiro não cair em certas armadilhas de precificação e tomar um prejuízo, qual é a dica que tu dá para ele fazer um estudo para ver que realmente vale a pena, e principalmente no sentido de ter o colaborador é comissionado para ganhar isso. Veja como... E ele fica só ali no corte barba. Então, assim, como é que ele foge dessas armadilhas? Porque assim, quando a gente vê no outro, mas o outro ele tem toda uma estrutura montada. Quando você decide aplicar essa estratégia dentro da sua barbearia, tem toda uma estrutura montada, né, para atender essa demanda, para ter essa logística financeira bem alinhada. Mas aí eu sou muito novo nessa relação eu acho muito interessante essa questão da assinatura e vou botar aqui na coisa. Mas aí quando eu vou pelos pormenores, eu estou tomando já um grande prejuízo e não deu certo. E assim, porque muita gente vai pelo impulso e pela moda da relação, né? Aí a gente fala da profissionalização da barbearia. Você tem que conhecer quem está sentando na sua cadeira. Porque assim... você ganha na quantidade. Vamos supor, você cobra 15 reais num corte numa barbearia de quebrada. Pô, se você botar assinatura, você vai se quebrar, velho. Vai quebrar tuas pernas. Mas você pode usar a assinatura como uma estratégia para aumentar o ticket médio do teu cliente. Então, é um estudo de ticket médio. O teu cliente, quando ele senta na tua cadeira, quanto é que ele está te gerando de dinheiro? Quanto o teu cliente, ele passa quanto tempo com você? A gente chama isso de LTV, que é o tempo que o cliente vai passar da vida ali com você e quanto ele vai conseguir te devolver de dinheiro. Então, é treinamento de cultura, Gia. É montar a cultura de barbeiros. O brasileiro ele tem que entender, criou-se essa cultura. Não porque aqui é uma família, não. Aqui não é uma família, aqui é uma empresa. E a empresa, acima de tudo, ela tem que defender os seus interesses. Sim, concordo. Então, a partir do momento que eu percebo que um barbeiro, ele tá faltando com a questão de serviço e por isso ele tá prejudicando a minha empresa e baixando o valor da minha cadeira, infelizmente é tchau e benção. É uma cultura de venda. O brasileiro, ele tem vergonha de vender. Ele tem medo de vender. A gente ainda enxerga vendedor como uma profissão de subcategoria. Sim. Quando na verdade não é. Então, assim, é criação de cultura. E eu falo tanto isso porque eu fui para um evento do Sebrae e nem era sobre barbearia. Era sobre criação de planejamento estratégico. E o que me chamou a atenção foi um dono de barbearia que, ao final do curso, era um treinamento de vendas,
ele levantou e fez: vocês fazem corporativo porque eu quero fechar para todos os meus colaboradores. Eu fiz: caramba, há quanto tempo eu não enxergaria isso em Maceió, sabe? Enxergaria isso em São Paulo, em outras grandes capitais. Mas ele levantou e falou: eu quero fechar para todos os meus barbeiros. E naquele dia ele fechou um treinamento de R$1.500 por cabeça para todos os barbeiros da barbearia dele. Então, é uma mão que lava a outra. Então, o barbeiro ele tem que entender que ele é dono da sua própria cadeira e que ele vendendo produto e serviço, ele vai estar aumentando a sua remuneração no final do mês. E tem que ter meta. Você tem que deixar isso bem claro. Certo, você está aqui como profissional liberal, você está aqui como... você não é meu funcionário, começa assim, porque PJ, o cara não é teu funcionário, ele é o teu prestador de serviço. Ele está aqui sentado na minha cadeira como funcionário, como prestador de serviço, mas você tem metas a serem batidas. Porque se você está usando o meu espaço e o meu espaço não está dando retorno para mim, não é interessante para mim, sim, é como você disse, a relação comercial está desbalanceada aí. Existe uma relação dono de barbearia-barbeiro e existe uma relação barbeiro-cliente. Então, assim, se a minha relação está começando a ser prejudicada, cara, chega nos teus clientes e pergunta: olha, fulaninho, quando ele vai cortar o teu cabelo? Ele oferece produto e serviço? Os clientes na barbearia é que vão ter o termômetro, sim, de como está funcionando a sua barbearia. Como várias vezes eu já cheguei, eu corto cabelo, sou assinante da Royce. Quantas vezes eu não já cheguei em Jamiel e fiz: ó, Jamiel, esse ponto de melhoria aqui, dá uma observada nisso. E Jamiel fez: poxa, faz sentido. E quantas vezes Jamiel já não chegou pra mim no meu negócio e fez: olha, esse ponto de melhoria aqui na tua agência. Eu fiz: não, cara, realmente faz sentido. Então, assim, é muito sobre posicionamento de barbeiro também. Quando o teu cliente senta na tua cadeira, você precisa... Barbeiro é psicólogo, motorista, tudo. O barbeiro ele tem que saber uma infinidade de coisas. E ele também tem que se posicionar fortemente, assim. Ele tem que enxergar as oportunidades que sentam na cadeira dele. É o que eu falo muito pra Gabriel, que é meu barbeiro. Eu fiz: Gabriel, você tem uma oportunidade de conversar com empresários que eu nunca nem imaginei sentar na mesa junto com eles. Então, assim, o barbeiro, a oportunidade, ela é um cavalo selado com a deusa grega que tem um rabo de cavalo só e é careca. Se você não agarrar naquele rabo de cavalo e puxar a oportunidade pra você, sim, entende? Então, assim, para ser sintético com esse assunto, você criar cultura com seus barbeiros. A sua barbearia precisa ter uma cultura voltada para metas. A sua barbearia é um negócio. E muitos barbeiros estão cortando cabelo por hobby, ou porque, não, eu sou apaixonado por cortar cabelo. Então, irmão, você nasceu para ser barbeiro, não nasceu para ser dono de barbearia. Entende? Tem que ter estômago para ser empresário, para ser empreendedor no Brasil. Eu costumo dizer que CNPJ não tem coração. Não, né? Tem coração. É uma relação de negócio e se fosse para ser caridade, virava uma pala, né? Então, é verdade. É uma relação de negócio muito firme. Eu conversei com o Dom Pedro e a gente estava falando sobre isso, que assim, se a pessoa tem um negócio hoje e não enxerga como o seu sustento ganha-pão, fica muito complicada a relação de negócio aí, né? A gente estuda o marketing, eu respeito muito a minha área de marketing e muitas vezes eu falo para as pessoas que assim, quando me perguntam: mas o marketing não é fazer banner, arte, essas coisas? Nossa. Eu digo: não, amiguinho, o marketing é a ciência da venda. É a melhor definição que eu posso falar para você. É a ciência da venda. Porque o cara pode ser um profissional do marketing, mas não sabe fazer nada de desenho, nada, porque ele está ali envolvido com pesquisas, por exemplo, que é uma das áreas que eu sou especialista, e para entender persona. Comportamento do consumidor. E aí você não sabe quem é o teu público, quem é teu público-alvo, quem é o teu consumidor, o quanto ele gasta. Eu vou dar um exemplo claro nessa relação da ciência da venda. Quando eu for fazer lá o curso com os meninos lá do Almiga, a gente vai
faz um curso de gestão de barbearia, eu faço uma pergunta muito simples que devia ser estar na ponta da língua de cada criatura daquela ali, né? De cada aluno, dizer, quanto é sua hora corte? É a pergunta que muitos brasileiros deveriam saber. Quanto vale a sua hora? Quanto vale a sua hora? E eles não sabem. E isso é tão importante, assim, na minha visão, e depois eu quero a sua opinião sobre isso, é tão importante, porque isso vai definir alguns fatores que são bem fundamentais para o processo de venda dentro da barbearia. Por exemplo, eu vou fazer um feed, que é um corte muito rápido, de 15 minutos, e eu vou cobrar R$20. Então, se eu faço 15 minutos, o cara, aí tem a logística de mudança de cadeira, de sair, botar, parar, então eu demoro 20 minutos naquele cliente e faço R$20. Se eu for usar pela hora, a gente vai atender 3 pessoas e aí eu tenho R$60. É um cálculo muito simples, não é? Mas aí onde entra essa questão do ticket de média e a valorização. Mas se o cara que faz o corte, que é muito mais organizado, vai lavar cabelo e tudo mais, faz a R$60. Por 30 minutos o cara está cortando o cabelo, ajeitando, cortando, lavando, passando toalha quente. Agregando valor. Agregando valor. E aí ele disse, não, mas é muito caro o corte do cara. Disse, não, mas o cara está... É o mesmo valor hora do corte do cara. O cara fez meia hora ali e o cara fazia 1 hora para fazer o mesmo valor. Então você tem que ter rotatividade para dar certo o negócio. E essas estratégias de venda, de valorização, de a estrutura realmente das barbearias ou de qualquer outro negócio que a gente possa estudar, ela tem que ser muito clara na cabeça do empresário e da pessoa que está fazendo. Uhum. Para a pessoa assim, não, eu quero só cortar 10 cabelos por dia, por exemplo. Mas eu quero ganhar X valor. Definição de objetivos. Exatamente. Então, assim, hoje não falta essa questão da cabeça, não só do barbeiro, mas acho que de toda a profissão, de o cara entender, principalmente na área de serviço, que é uma área muito complicada de precificar muito, porque assim, como é algo subjetivo, você tem que calcular a hora. Eu costumo dizer assim para o meu filho, quando a gente vai para fazer as consultorias, eu cobro por hora, porque aí eu defino quantas horas merece aquele tipo de serviço, e aí eu, quando eu entrego o projeto para a empresa, eu digo, ó, meu valor é esse. Diz, mas como é que você chega nesse valor? Eu digo, eu trabalho por hora. Eu não trabalho. Claro que a minha hora vai ter meu conhecimento, meu estudo, minha logística. Quanto de dedicação aquele serviço vai custar de mim para eu estar ali? Exatamente, mas aí eu tenho um cálculo pronto. A calculadora da minha cabeça já funciona desse jeito, né? Então, a mesma coisa, qualquer tipo de profissional que trabalha por serviço, ele tem que estar com isso muito claro na sua cabeça. E a barbearia não vai fugir dessa relação, né? Então, criar esse aspecto de valor, de quanto você vale, quanto a sua hora vale, e isso vai moldando na relação, principalmente na relação de entrega. Eu falo isso ultimamente muito, assim, quanto você vai entregar para a pessoa. Porque uma coisa assim, eu chegar no barbeiro, assim, bicho, corta meu cabelo aí, passa 2 nele todinho, e ele passou, cortou, tá ótimo, para mim já tá mil maravilhas. Mas é aquele cara que senta na barbearia e diz assim, pô, vem com um problema, vem com uma carga. Você faz cacete, aqui tem que cobrar a hora do psicólogo também. Não tem que cobrar aquela horinha a mais, aquele valor a mais. Então, como é que eu saio do amadorismo, da relação de cobrar, de precificar, para me tornar realmente um bom profissional, que eu faça os estudos corretos, que eu entenda meu cliente, que eu faça realmente valer a pena a experiência do cliente. Outro fator também que eu queria que tu pontuasse, que as pessoas abrem o negócio muitas vezes porque está com a faca no pescoço. Nossa, né? E recebi a rescisão, vou abrir uma barbearia. Porque dá dinheiro, porque eu vi barbeiro, mas não entende a jornada do seu cliente. Ah, não. E aí? De user experience, nada, né? Mas assim,
Então, é como você disse, a gente tem que entender como esse cara está construindo a hora dele. E você tem que se valorizar ao ponto de eu não aceito trabalho que valha menos do que a minha hora. Então, ele tem que entender primeiro quais são os custos fixos. Sim. E quais são os custos variáveis. Bora lá, definição de custo fixo. Tudo aquilo que toda vez que que o teu cliente senta na tua cadeira, ou que você vai começar a atender o teu cliente, você vai gastar. Então, lâmina, é o fio da tua tesoura, é o aluguel, é a água já é variável, a energia já é variável, mas do tipo assim, no final do mês tu pega todos os teus custos e divide pelo corte. Você vê, não, o meu corte ele tá custando 12, meu corte tá custando 10, e com isso você também vai saber, tô gastando muito, tô gastando pouco por corte, você já vai ter essa noção. E os teus custos variáveis, né, que a água, a energia é um custo que ele vai variar de um mês para outro, mas você vai saber ali uma média. E o teu custo subjetivo, que é a parte mais complicada. Esse é complicado. Vamos lá, o custo subjetivo. Eu acompanhei uma parte do podcast de Dom Pedro, e ele estava falando, eu investi mais de 80 mil reais em curso. 90. Esse é o custo subjetivo. É o quanto você já investiu na tua carreira a ponto de gerar valor e a pessoa falar assim, não, realmente, esse cara passou pela mão de um Seu Elias, esse cara passou pela mão de um Diogo Silva. Então, assim, a gente vê que eu estou investindo na minha carreira para me tornar um profissional cada vez melhor. E o teu preço vai aumentando de forma mágica e subjetiva, como é o teu serviço. E é como eu disse, o cliente ele vai ser o termômetro do preço. Se você tá vindo um cliente de forma exacerbada, que a tua agenda tá tão lotada que você não consegue dar conta, aí você pensa, poxa, isso é uma maravilha. Bicho, a agenda lotada nem sempre é um bom indicador de sucesso. A agenda lotada às vezes pode ser o teu preço que tá muito baixo. Exato. Então, assim, vai aumentando aos poucos. E você vai ver que quando o preço não tá caro, o teu cliente ele paga que ele nem reclama. Claro, vão ter um ou outro que vai reclamar. Mas é que nem você disse, a pessoa precisa ter na ponta da língua. Se perguntar, Jean, quanto vale a tua hora hoje? Você precisa saber. Sim. E como eu comecei essa construção de hora, de olhar para isso, quando eu entrei no meu primeiro emprego. No meu primeiro emprego, eu entrei numa instituição sem fins lucrativos, que o nome é Students for Liberty Brasil, que é uma instituição sem fins lucrativos, que a gente chama de instituição sem fins lucrativos partidária. Então a gente defendia uma série de causas políticas e eu entrei agregando valor. Eu fiz, tem esse evento aqui da organização, eu criei aqui uma estratégia de marketing para esse evento. E o meu salário em um ano saiu de R$150 como estagiário para R$2.500 em um ano, para depois de R$2.500 virar um valor um pouco mais considerável como coordenador de área. Então eu coordenei o setor de eventos da maior organização estudantil da América Latina. Bacana. Isso tem um valor monetário e tem um valor subjetivo. Sim. Tem um valor eu não estou contratando Vanderbilt porque ele é um ótimo gestor de projeto, porque ele é um ótimo gestor de marketing. Não, eu estou contratando Vanderbilt porque ele tem um know-how, ele tem um conhecimento para alavancar minha marca de X a X. E se Vanderbilt não tiver o conhecimento para alavancar minha marca de X a Y, eu vou para um profissional mais qualificado. Então, assim, eu fui construindo o meu preço. Você tem que construir preço. Um curso, se qualificar. E curso, não vá achando que você fazer curso só de barbeiro, só de como cortar cabelo, você vai subir o seu preço, não. Você tem que fazer, você tem que investir em um curso de marketing digital. Ah, mas Vanderbilt, hoje eu não posso pagar R$297 num curso de marketing digital Y. Ou muita gente faz, não, eu só tenho R$60 para começar a investir. Que ação da bolsa eu compro? Cara, velho, você não tá no momento de você investir em ação da bolsa. Tá no momento de você pegar esses seus R$60 e comprar um ótimo livro. Que com aquele livro ali você vai fazer
mais 60 e mais 60 e mais 60. Então, assim, a gente fica aficionado nesses influenciadores que crescem de uma hora para outra e conquistam milhões e milhões de reais, mas não enxerga que há um processo de construção por trás desses influenciadores muito significativo. Sim. Principalmente quando você fala de marketing digital. Hoje tem personagens do marketing digital que conseguem valores vultuosos, como é o caso de Ícaro de Carvalho, do Novo Mercado, que é a maior escola de marketing digital do Brasil. E ele fala, eu vi um vídeo dele e eu achei a frase muito interessante: a vida do empresário é muito solitária. Eu costumo dizer isso. É o que eu sempre falo. Eu saí de um travesseiro solitário, que é o de padre, para um travesseiro também solitário, que é o de empresário. E ele estava falando uma coisa que parece ser arrogante, mas não é. Ele falou: com quem eu vou conversar que a minha empresa, que faturou 70 milhões em um ano, era para ter faturado 140. Com quem eu vou conversar isso? Sem dizerem: tá vendo? Você é arrogante, você tá ganhando muito dinheiro. Não. A ideia é se cercar de pessoas que estejam no mesmo nível que você. Sim. E para você alcançar novos níveis, você precisa abandonar pessoas, irmão. Deixa eu te dizer, tem muita gente que você precisa deixar para trás para você... Que às vezes essa pessoa, existem pessoas que são como rampas e existem pessoas que são como âncoras. E às vezes a gente não enxerga isso porque tem um afeto muito grande por aquela pessoa. E a gente precisa deixar essas pessoas. A avó fala muito isso: quem anda com porco só ela come. Isso. Então, pode ver, teve um estudo se eu não me engano, não sei se foi no MIT ou se foi em Harvard, esse estudo, que pegou 100 pessoas e calculou a média de 5 pessoas que a rodeavam de renda. E foi comprovado que a renda dessas pessoas que a rodeavam, a média da renda, era muito semelhante à pessoa. Você se cerca de quem é parecido com Sim. você. E às vezes eu, Jean, me coloquei em ambientes sem mesmo poder estar naqueles ambientes. Sem mesmo ter o cacife monetário de estar naqueles ambientes. Muito bem o que é isso. E então, assim, se empurra, entra nesses ambientes. É do tipo assim, eu comecei com um projeto de empreendedorismo e educação financeira para a rede pública estadual e municipal, quando não tinha nem a passagem do ônibus para chegar num secretário de educação e falar assim: olha, aqui o meu projeto ele vai impactar tantas pessoas, tantas mil pessoas. E eu consegui impactar 7.500 pessoas com esse meu projeto de educação financeira. Aí se você falasse, tu falava sobre educação financeira e não tinha 2,50 da passagem, falava, irmão. Falava porque ali eu estava buscando outro nível. Sim. E estava colocando pessoas em outro nível. Então, assim, se hoje eu sento nas mesas que eu sento e com as pessoas que eu sento, é porque eu por muitas vezes estive naquele ambiente sem ser o convidado. Sem ter o cacife necessário para estar ali. E eu tenho uma tatuagem no braço que é do sertão nordestino, né? Minha tatuagem, ela é uma casa sertaneja, um cacto e um chapéu nordestino. Isso tem muito significado para mim. Como eu trabalhei com um captador de recursos, por muitas vezes eu sentei com empresários que tinham faturamento, acho que faturamento de que pessoas não vão fazer o dinheiro na vida inteira, a empresa dele tem em um mês. E eu lembro como se fosse hoje, eu em São Paulo para captar para um determinado evento de uma organização que eu fazia parte. E de terno, todo mundo arrumado, todo mundo bem respeitado, meu coordenador falou. E quando eu fui falar, sabe quando você percebe que o ambiente dá uma pesada e percebe aquele sotaque nordestino que não era pra estar ali vestido de terno na frente daquele monte de empresário? E eu carrego muito isso comigo. E eu falo, eu não levo o Nordeste pra onde eu quero, pra onde eu posso. Eu levo pra onde eu estou. Então, eu carrego as minhas raízes muito fortemente. De uma maneira assim, saiba pelo que você está lutando, sabe? E isso aconteceu de uma maneira esplendorosa na minha vida, a ponto de eu chegar em um evento que eu estava organizando em Recife, de eu chegar para um grupo empresarial que estava sentado na mesa, Carlos Gerdau, que estava sentado na mesa, a família Brenan,
empresários ali que, juntando, tinham o PIB brasileiro. Quando eu sentei na mesa e falei, gente, a gente precisa lutar pelo Brasil com menos imposto. E eu tô precisando do dinheiro de vocês para lutar por um Brasil com menos imposto. E um evento que, tipo assim, cara, o evento tinha ingresso vendido e dado à torta e à direito. Era um evento para 550 pessoas. Ele saiu de um faturamento que seria aproximadamente ali uns 60 mil reais e cobriria os custos, ele estava muito bem com isso, para um faturamento de 350 mil. Porque os empresários foram lá e chegaram junto. E eu me empurrei naquele ambiente. Eu empurrei um menino de 17 anos, que trabalhava escondido da mãe, porque a minha mãe dizia, não, você nasceu só para estudar. Fiz, não nasci só para estudar, não. Comecei a trabalhar escondido da minha mãe. E ela começou a ver isso quando eu fui fazer minha primeira viagem, toda custeada pela empresa, ganhando 150 reais. Pra você ter ideia, Jean, o preço que eu receberia para me alimentar durante aquela viagem era mais alto do que o meu salário. Sim. E quando eu comecei a me empurrar em determinados ambientes, o meu valor hora foi aumentando. Então, assim, lugar de barbeiro é em todo canto. Sim. E todo empresário tem cabelo não. Mas, assim, todo empresário ele vai a uma barbearia. Então, apresentar o teu negócio de uma maneira profissional para um empresário, talvez ele não entre como sócio, sabe? Então, assim, estar preparado para todas as oportunidades foi o que também fez eu aumentar o meu preço hora, além de qualificação profissional, correr atrás e acho que esse valor para o brasileiro ainda não é muito enxergado, que é o valor da consultoria. Quando você compra a consultoria de um cara, você não está comprando a hora do cara, você está comprando toda a hora que ele construiu por trás. E facilmente, eu falo como Dom Pedro e tenho uma plena convicção que eu já investi mais de 90 mil reais entre cursos e consultorias e mentorias do tipo, eu fui mentorado por um dos maiores players de evento do mercado de Alagoas e eu paguei por isso. E esse cara me colocou para sentar com pessoas que me geraram muito mais dinheiro. Sim. Então, assim, o dono da barbearia, ele precisa se enxergar como empresário e ele precisa cada vez mais tomar esse posto. Do tipo, a gente precisa ver mais donos de barbearia em treinamentos como a G4, de vendas e de donos de negócio. E vou bater numa tecla que já está muito batida em todo o curso. Você precisa sair do operacional, passar pelo estratégico, passar do operacional para o estratégico. Indubitavelmente, você precisa fazer isso. Começa indo pro tático, é a dica que eu dou para dono de barbearia. Começa aumentando o preço do teu corte. Sim. Não é dos teus barbeiros. Sim, sim. Teus barbeiros continuam cortando no mesmo valor de sempre. Mas para sentar na cadeira do dono da barbearia é mais caro. Claro. Porque ali você vai estar gerando um valor maior. Aí é o seu primeiro passo para ser o seu Elias, ou para conquistar esse auge dos barbeiros high ticket. Começa aumentando o preço do teu corte. Começa restringindo mais a tua agenda. Quando você restringe mais a tua agenda, aí você começa a passar mais pro tático. Aí você começa a analisar valor de cadeira, quanto meus colaboradores estão gerando, e você começa a caminhar para o estratégico. Não passe do operacional para o estratégico numa porrada só, que aí você vai quebrar o seu... Normalmente a cadeira do dono é a cadeira que mais vende, é a cadeira que mais traz lucro. Então, planeje a sua saída. E comece a fazer isso de maneira que os seus colaboradores percebam isso. Poxa, Jean tá mais ausente da barbearia. Sabe? Não, ele não tá mais ausente. Ele tá fazendo o papel que era para ele fazer desde o início. Entende? Que é o papel estratégico. É você colocar as pessoas e fazer treinamento de cultura. Se os seus barbeiros não têm a cultura alinhada com a sua barbearia, é missão, visão e valores. No mínimo, é o mínimo de cultura que uma barbearia precisa ter. É uma missão, visão e valores ali, um funcionário do mês, quando começa a ter mais colaboradores e desde o princípio, meta.
meta de venda, meta de corte, meta de tempo cortando, porque o tempo precisa ser muito otimizado. Então, se o seu barbeiro, que ele está gerando um corte de R$60, ele está fazendo em 30 minutos, vamos ver se ele consegue diminuir para 20 e manter o mesmo padrão de qualidade. E vai criando processos. Processo em cima de processo. Ou para o corte de cabelo tal, esse aqui é o processo, você começa cortando de tal lado. É porque isso deixa a arte meio enrijecida, né? Parece você meio que coloca um cimento ali, mas é necessário. O seu barbeiro, ele precisa ter um padrão de entrega para a tua barbearia. Então, quando o cliente senta na tua cadeira, ele tem que se sentir no McDonald's. Em qualquer lugar do mundo, independente da comida estranha que esteja em volta do McDonald's, se for na Índia, se for em qualquer país asiático, o McDonald's é o McDonald's em qualquer lugar. Sim. E a tua barbearia, ela precisa ter uma unicidade de cortes. Então, se o cara ele senta com um colaborador X, ele vai ter o mesmo corte com o colaborador Y e vai ter o mesmo corte com o colaborador Z. E você vai aprimorando os processos com base nisso. Entende? O cliente ele precisa ter a segurança de sentar na tua cadeira e mesmo não cortando com você, ele sentir a confiança de não vão fazer cagada no meu cabelo. É verdade. O processo de confiança é bem importante. E você ter profissionais que realmente vistam a camisa da sua marca é muito complicado. Tem que passar por treinamento constante, tem que ter essa visão de dono, que eu costumo falar assim. Visão de dono. Visão de dono, né? Porque por mais que você esteja naquele período defendendo uma marca que não é a sua, uma hora ou outra a formiga cria asa e vai embora, né? É verdade. Eu já vi casos, por exemplo, de barbeiros que de longas datas dentro da mesma barbearia recebendo CLT até, né? E resolvem sair para abrir o seu próprio negócio e voltam. Porque... Quebra a cara, né? Não vê que é aquele sonho todo. Mas não é essa questão assim, eu vou botar um barbearia de alto padrão, né? Um corte de R$80 a R$100, R$120. E assim, poxa, tão caro, estão ganhando tanto dinheiro e eu estou fazendo o corte aqui. Tá, mas o ambiente é outro, a questão é outra, o respeito à marca é diferente. Se eu só for pensar desse jeito, eu vou dizer, como o Dom Pedro falou, o Calvin Klein. Tá, mas o jeans de Caruaru me veste tão quanto, né? Vai me proteger. Às vezes melhor. Me proteger do frio, da coisa. Vai ter o seu propósito cumprido. Mas cadê o respeito à instituição, à marca? O que agrega valor realmente para isso? E falta muitas vezes entender, e aí qualquer profissional, principalmente os de barbearia, mas com todo o respeito que eu tenho por eles, mas não precisa muita coisa para você começar no ramo da barbearia. Uma boa máquina e uma boa tesoura. E eu tô falando assim, para começar, não os barbeiros hoje que já são padrão, são referência, aí já é uma outra conversa. Mas para eu iniciar um curso de 3 meses vai me resolver. E eu fiquei até pasmo ultimamente saber que tem até curso de barbeiro online. Eu fiquei pasmo também. Como assim, curso de barbeiro online? Você vai aprender a cortar cabelo online, você não vai pegar na textura do cabelo, né? Depois você vai pegar a máquina e vai ser cortando por aí. Tá entendendo? Então, assim, para iniciar a carreira precisa de muito pouco. Eu acho que é esse muito pouco que as pessoas acham que é muito fácil. E aí quebra a cara, porque vai voltar tudo aquilo que a gente já falou, né? Assim, não sabe botar um preço, aí desvaloriza não só ele, mas como todo um profissional. Não sabe a postura que tem que ter na barbearia, não sabe como vender o corte de cabelo. Eu costumo dizer, vou falar com os meninos, olhem, se eu chegar na barbearia e o cara tiver de bermuda e chinelo, eu não entro. Mas por quê? Porque, cara, eu falei isso na entrevista com o Dom Pedro, assim, se o cara trabalha com vaidade, trabalha com beleza, autoestima, e o cara não tem isso. E aí, essa semana, só para alongar a minha conversa, eu vi um pôster, acho que foi no Facebook até. Eu ainda uso o Facebook, né? Muita gente usa o Facebook, por incrível que pareça. E tava lá um barbeiro de chinelo, de bermuda
e camiseta com boné para trás e o barbeiro que estava todo alinhado. E a pergunta era, qual barbeiro você prefere? E aí eu fui para os comentários, claro que você tem que olhar os comentários e dizer assim, eu prefiro o moleque que está de bermuda, porque tem resenha, porque tem isso. E assim, é mentira. É mentira. É mentira. Eu achei, não, você pode falar que é resenha, tem brincadeira, tem um ambiente acolhedor, só que depois é mentira. E você consegue prover isso numa barbearia tranquilamente com um cara bem vestido, né? O cara vai para ali, é questão de valor. Porque ele sabe que o cara bem vestido vai cobrar 40, 50 reais no corte, e o cara que está com um traje mais despojado vai cobrar 20. Aí vai dizer, porque tem resenha, porque tem brincadeira. Não é assim que... E aí o Dom falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, tá, mas se você estivesse trabalhando numa empresa, tu iria de bermuda e chinelo? Por que tu não respeita teu negócio? Porque você não respeita seu próprio sonho, né? Às vezes o cara luta tanto CLT pelo sonho das outras pessoas. Sim. E não luta pelo próprio sonho. É engraçado isso, né? Porque você... ultimamente eu estou usando muito isso, que é o processo de aceitação. O processo de aceitação, às vezes, mas aceitar é muito fácil. Não. Não, brother. Não. Requer um sacrifício. É verdade. Requer muito sacrifício. Eu aceitar que eu preciso de ajuda, eu aceitar que eu preciso mudar, aceitar que eu preciso quebrar meus paradigmas. Que eu estou errado. Aceitar, tomar crítica e aceitar. Porque muitas vezes você, poxa, bicho, você está aí na sua barbearia, você está de chinelo, mas é meu. Eu digo, a barbearia é sua? De jeito nenhum. A barbearia é sua e você nem se respeita. Já começa por aí. Mas eu comecei assim, a barbearia não é sua. É do seu cliente, porque o sentido de qualquer empresa é atender uma necessidade de mercado. Não a sua. Verdade. Mas do seu cliente. O seu cliente só entra na sua empresa porque ele vai atrás de uma solução. Sim. Quando você não oferece a solução, meu amigo, a sua empresa perde o propósito. É tchau e benção, ele procura outra. Não é? Então, assim, esse mesmo cara que diz assim, mas eu prefiro o molequinho e tudo mais, é o cara que, se botar uma barbearia por 15, ele vai trocar o cara. Vai. Fidelização, zero. E muitas vezes é o processo de aceitação que você precisa evoluir, precisa mudar, precisa construir todos esses aspectos que vai fazer toda a diferença no negócio do cara. E cada negócio ele tem o seu estilo de marketing, né? Eu vi o CEO um podcast do Grupo Primo, e ele fez a seguinte pergunta: qual é o maior marketing de uma farmácia? Quando você está andando na rua, qual é a farmácia que você você pega? A farmácia mais próxima. Quando você está a pé. E estacionamento. E quando está de carro? Estacionamento. Então você vê assim, até uma crescente grande aqui em Maceió. Perceba o número de Pague Menos que está abrindo. Sim. E eu falo isso porque não é uma estratégia isolada, é uma estratégia pensada. Sim. Eu sigo o gerente de marketing da Pague Menos no LinkedIn e eu vejo ele construindo isso por trás. E eu faço, caramba, velho, que genial, que cara ímpar. E a mesma coisa na barbearia. Se eu passo na frente e vejo uma barbearia que o cara tá lá, largadão, de short, bermuda. Pô, o cara, é que nem você disse, o cara trabalha com estética, o cara trabalha com beleza. E o cara tá se tratando... Cara, uma coisa que eu não entendo. Barbeiro sem cabelo e barba bem feita. Exato. Bicho, como assim? Você tá... tem o elogio. Eita, você tá cheiroso que nem filho de barbeiro. Cara, tem um padrão, desde que barbearia não era esse luxo todo. Desde que barbearia era a barbearia raiz do cara com a Brasília amarela e o canário pendurado na parede. Sim. Então, assim, cuida da tua aparência, cuida do... Uma coisa que eu tava até comentando com o Jamiel, e a gente tava falando sobre processo de contratação de colaboradores. E uma coisa que pega muito é equipamento. Mas eu tô começando Certo, você tá começando. Brother, mas a partir do momento que você começa a cortar cabelo em uma barbearia que tem um nível um pouquinho melhor e você começa a receber mais, porque a primeira coisa que você não investe não é no seu instrumento de trabalho. Sim. Não é você comprar uma máquina melhor, não é você comprar uma tesoura melhor. Mas o meu cliente não vai perceber isso. Vai, velho.
por incrível que pareça, os clientes estão cada vez mais atenciosos. Então você tem uma máquina de uma marca boa, você tem uma tesoura de uma marca boa, até como colaborador mesmo. Todos esses pontos são pontos a serem levados em consideração para um corte, para um valor de um corte e para a construção de um profissional. Cara, enxerga a barbearia como meio de vida e se profissionaliza nisso, sabe? Começa a ter uma visão que a barbearia ela pode transformar a sua vida e as pessoas que estão ao teu redor. Então, assim, que nem uma faculdade, ela leva 5 anos para você concluir ela. E é um investimento aproximado de uns 78 mil reais numa boa faculdade. E ela não vai te dar o retorno que um curso de barbeiro de 3 meses vai te dar. Deixa eu te dizer isso, sabe? Um barbeiro formado em 3 meses, ele já pode fazer, mais que um salário mínimo, uns 2 mil reais. Enquanto um engenheiro formado, recém-formado, ele vai entrar no mercado de trabalho recebendo 1.800. Vai lá e olha lá. Eu vou fazer uma conta muito fácil. Vamos botar um recém-formado em barbearia, 3 meses de curso, e ele atende 10 pessoas a 20 reais. Dá 200 reais por dia. Trabalhando 8 horas. Somente dia, 8 200 reais por dia. Tá ótimo. Se você vai multiplicando, em 10 dias dá 2, em 20 dá 4 e em 30 dá 6. Claro que você não é um relógio que vai trabalhar todos os dias, mas você consegue chegar a 5 mil reais. Com 1 ano de profissão, com 2 anos de profissão, facilmente. Então veja só como destoa realmente de quando você bota para uma formação acadêmica que vai levar 4, 5, 6 anos de formação. Né? Então, assim, é extremamente complicado. E aí, eu acho que é nesse processo que eles se perdem no processo de valorização, entendeu? E de precificação. Aí também, porque é muito fácil, pra mim já dá bom. Cara, eu já vi corte a 8 reais. E me dói o coração de ouvir que tem gente que cobra 8 reais por 1 hora trabalhada. Sabe? E é muito complicado. E ainda bem que a gente tá vivendo esse movimento de contracultura, que o jovem ele tá percebendo o valor do serviço. E aqui na cultura, eu falo aqui, a América Latina inteira, ela tem uma desvalorização de profissionais de serviço muito grande. Você enxerga valor em produto, você enxerga em bens consumíveis, mas você não enxerga valor em serviço. Quando você chega nos Estados Unidos ou na cultura europeia, você vê profissionais prestadores de serviço, mas muito melhores do que vendedores de produtos. Você vê nos Estados Unidos um profissional... E por isso muita gente vai para os Estados Unidos com aquele sonho americano e vai trabalhar na construção civil. Mas agora tá até criando. Eu vi um barbeiro recentemente vendendo curso de como ser barbeiro na Europa. Poxa, então tá criando um nicho até nisso de exportação de profissionais. Eu fiz uma consultoria para um pessoal de Portugal. E aí ele me deram as planilhas de custo, essas coisas, e me chamou a atenção essa questão da hora trabalhada lá. E aí eu questionei, eles falaram, Jean, você está acostumado com o Brasil, que é CLT, que o cara trabalha 8 horas e trabalha 3, 4. Lá na Europa, 1 hora é 1 hora. Não tem esse negócio de 1 hora, você parar, pausar, não, lá 1 hora é porque é hora trabalhada. Então a relação que a gente tem no Brasil, aí passa muito por esse processo de não valorização dos serviços. E tem um processo histórico por trás de um país ser um país escravagista e não valorizar o serviço. E aí muitas vezes as pessoas não entendem esse processo de não valorizar a hora, mas também passa muito pelo trabalhador também, que esquece da tal da entrega. Aí você vai querer cobrar 1 hora, um valor de hora que está muito acima do valor, vamos botar, de média de mercado, mas o cara tem uma entrega fantástica. O cara realmente, é como você faz o seu trabalho, você faz a diferença. Tu chega lá e diz, não, eu me ponho no lugar que não me cabia, mas ali eu estou lutando e batalhando pelo meu espaço. E isso é fantástico. Se todo mundo pensasse dessa forma,
as coisas seriam um pouco mais diferentes na vida das pessoas. Eu forçar a situação, e eu falo muito isso para o meu filho que está aqui, que às vezes assim, pai, eu não entendo porque o senhor está 1 hora nesse lugar, tomando um café que custa R$10, e aqui o povo vem em volta assim, mas eu estou sendo visto. Passa um ou outro que a gente vai dar um oi, vai falar e as pessoas vão prestando atenção. Networking, né? E aí, mas não é nem um network, é aquela questão assim, eu te vi naquele lugar quando você vai sentar na mesa para conversar com a pessoa. Ah, tu frequenta tal lugar? Eu frequento, eu conheço tal pessoa, eu frequento. Porque assim, as pessoas buscam referência para ter confiança naquilo que você está falando. Não basta só você ter o curso, a capacitação, as pós, o mestrado, o que for. Se você não for experimentado pelo mercado. Se não foi provado pelo tempo, né? Exatamente. Então, assim, você chega numa barbearia nova, por exemplo, e você olha assim e diz, quem eu vou cortar o cabelo aqui? Eu não conheço ninguém. Porque, assim, se a gente chega em determinado lugar, eu vou falar do DJ de novo, DJ, porque eu sou fã desse cara. Tem 300 mil certificados na parede. É um cara desse, eu não vou ter confiança de cortar o cabelo lá? Com certeza. Vou. Mas eu chego num cara que não tem nada. Diz assim, não, aqui eu só vou pela confiança, né? Vai, Deus me proteja e vai... E vamos lá, vamos para a luta. E aí, é esse processo de confiança, e o cara não exala confiança nenhuma. Aí, mas eu não entendo porque a minha agenda não é cheia. Eu não entendo por isso. Mas eu não entendo porque o meu vizinho faz fila e aqui ninguém entra. Tu se veste mal, precifica errado, o ambiente da tua barbearia não é confortável, tudo é errado. Não é, então assim, a gente tem que passar pelo processo de aceitação do bom e do ruim, né? A gente tem que se provar sempre, a gente tem que melhorar sempre, a gente tem que buscar o processo de melhoria constante. E muitas vezes as pessoas sentam para conversar comigo, aí eu acho muito engraçado, o tema, só para a gente encerrar, eu vou dar esse gancho. Quando a gente chega para fazer planejamento em algumas empresas, aí eu até acho engraçado assim, olha, a empresa já tem nome, eu quero fazer Instagram, eu quero fazer site, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí eu pergunto, tá, e os processos, como é que estão? Que processos? O que são processos? O que são? Como é que você quer fazer uma comunicação se você não tem jornada do cliente, se você não tem a jornada financeira, se você não tem a gestão administrativa alinhada, se você não tem uma rede de apoio bem estabelecido, nem fornecedor o cara tem. E olha que eu já peguei consultoria. Que você acaba tomando um lugar que não é seu. Que assim, olhando assim, cara, tu quer vender determinado produto, mas nem fornecedor, tu não sabe qual vai bater na porta. Então assim, um processo completamente do marketing digital, de se posicionar nas redes, mas também ter o conteúdo necessário, ter essa rede de apoio, ter essa gestão. Ter esse entendimento que você não basta apenas postar nas redes sociais. Você tem que ter todo um preparo, uma coisa. Porque aí o Vanderbilt não é mágico e vai fazer. A sua barbearia estourar de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Aí vai ser, não, mas o seu trabalho é ruim, porque a minha barbearia não encheu. Sim, meu amigo, mas você respondeu. Tá até no meu celular ali, um computador que esses anúncios no tráfego pago, eu tenho interesse. Cara, os caras não me responderam, 2 dias sem me responder. Um chatbot com inteligência artificial já resolvia, né? Então assim, os caras estão 2 dias sem me responder. E aí, é culpa do marketing digital? Não. É culpa do cara do tráfego pago que tá jogando cliente para ele e ele lá. Seu tráfego não funciona. Não atende? Você não atende. Como é que isso funciona? Como é que vai estruturar se você não tem estrutura nenhuma de atendimento?
Eu já peguei caso assim, só para deixar, né? De tipo, caso assim, eu preciso criar um Instagram e fazer tráfego pago. Eu digo, você está pronto? Exato. Vai receber a demanda? Pode vir a demanda que for que eu recebo. Não recebe. Eu já peguei grandes empresas e ter ali um fluxo retido de 300 pessoas falando. 300 pessoas sem ser respondidas. E gera uma experiência do usuário terrível. Não, quando você abre lá o avaliador do Google, tá daquele jeitinho, né? 2.8. 2,5. 2.4. 2.4. Dá pra você ver, né? E assim é complicado. E eu acho que muitas vezes, e aí eu sei que você tem capacidade suficiente para isso, de um profissional do marketing digital também orientar o caso assim, cara, eu vou fazer o meu trabalho, mas você precisa fazer o teu. Ou negar o cliente, né? Ou negar o cliente. Porque se você não tem a aceitação que o profissional está lhe conduzindo de forma correta, qual é o sentido de... E você mancha o seu trabalho, né? Eu já tive experiência com um profissional assim, com um cliente assim, e recentemente também passei por isso, de eu chegar para o cliente e falar, olha irmão, eu estou tirando você do meu serviço, porque não é o momento para você ter o meu serviço. E a pessoa se sente ofendida, né? Faz, como assim? Não é o momento, mas tem gente que não está preparada. Não está preparada. E isso acontece muito com o negócio de alimentação. Sim. Cara, meu Deus. E consequentemente com barbearia. Você pega, joga um tráfego pago no peito dos caras, a primeira coisa que os caras fazem é fechar o iFood, porque não aguentou. Cara, investe, tem tantas ferramentas de atendimento hoje em dia boas, um chatbot evoluiu tanto, você ser atendido por um robô hoje em dia já tem uma aceitação social tão grande, a pandemia ajudou tanto em vendas online de trazer essa aceitação. E eu acho que, falando agora a título geral, não só barbearia, eu acho que é uma pergunta até madura do negócio você falar, você está pronto para receber o meu produto? Você realmente tem o conhecimento necessário por trás para receber o meu produto? E às vezes a gente acaba, e como eu trabalho com organizações sem fins lucrativos, a gente acaba pegando algumas organizações e algumas empresas que elas não estão no nível de maturidade suficiente para receber o nosso produto. E a gente acaba tomando trabalhos e atividades que não são nossas. Do tipo, cara, teu financeiro tá errado, teu comercial tá errado, sim, teu atendimento tá errado, tudo teu tá errado, teus processos estão errados. Aí faz, mas eu tenho 40, 50 anos de mercado. Mas, bicho, tá tudo errado. Deixa eu te falar que tá tudo errado. Que se você tivesse com isso tudo certinho, você estaria faturando 2, 3, 4, 5 vezes a mais. Sabe, isso acontece muito com o empresário tradicional. Tô há 50 anos no mercado, é uma empresa familiar, principalmente empresa familiar, é uma problemática que você entra em outro universo. É uma empresa familiar, sempre deu lucro, agora está dando prejuízo. Tá, mas você tem processo, você tem comercial, você tem treinamento para os seus funcionários. Ah não, meu pai nunca fez isso. Tá, seu pai nunca fez isso porque não era a época dele fazer isso. Ou ele fazia do jeito dele. O Oceano Azul. É um oceano azul. Aí tava tudo tranquilo, tava faturando bem, tudo mais. Aí quando chegou a concorrência... É o dono da padaria, não tinha nenhuma padaria no bairro. Aí abriu o supermercado, abriu isso, abriu aquilo e faz, caramba, será? Poxa, mas eu sabia fazer pão, eu não sei fazer marketing digital. Mas, irmão, ultimamente não, é uma tendência de mercado. As empresas que não investem em marketing digital e que não estão posicionadas na internet vão sumir. Vão sumir. Antes eu afirmava isso com certo receio, mas hoje em dia eu afirmo com a maior certeza do mundo. Se você não está posicionado na internet hoje, você vai sumir. É dar tempo ao tempo. Sim. Você vai sumir. Ou seu filho vai assumir e vai colocar isso na internet, ou é tchau. O seu negócio familiar de 40, 50 anos, ele tem data de validade. E hoje no Brasil a mortalidade de empresas é muito alta. Principalmente de PMEs, de pequenos e médios negócios, eles têm uma mortalidade e uma taxa de fechamento de 3 anos. Exato. É uma pesquisa do Sebrae que 80% das empresas de 1 a 3 anos fecham. Sim. E do tipo assim,
1 a 3 anos não é nada. E você imagina uma empresa familiar com um quadro societário de 4, 5, 6 filhos fechar. O prejuízo que isso não é. E não prejuízo, falo só monetário para a família, mas prejuízo para toda uma sociedade, sabe? E a gente vê que a contratação de bons profissionais e os bons profissionais a cada dia têm percebido isso e têm deixado a CLT e têm vendido a sua hora de uma maneira muito mais consciente e muito mais valorizada de uns tempos pra cá. E você vê dono de empresa contratando menino de 17 anos que é gestor de tráfego pago e bota 15 conto nas costas do empresário para ele pagar, porque ele tem um conhecimento que o empresário de 50 anos não tem. Você pode ser ótimo de gestão, amigo, mas de tráfego pago você não sabe nada. E você vai acabar sendo engolido por um menino de 17 anos que fez um curso online de um mês ou nem isso. O menino pagou o curso, fez em uma semana, comeu o curso com farofa e vai te cobrar 15 conto se você não se atualizar, irmão. É essa a tendência do teu negócio, é terceirizar cada vez mais esses serviços. Então, assim, se qualifique. Seja um empresário que quando você senta para ver o seu negócio, você consegue enxergar marketing digital, financeiro, saiba pelo menos um pouco de tudo. Empresário pode não precisar de faculdade, pode não precisar de escola, mas ele tem que saber muito bem o financeiro, ele tem que saber muito bem o marketing, ele tem que saber um pouco de tudo. Porque senão ele vai ser enrolado pelos maus profissionais, que o mercado também está cheio de mau profissional de marketing digital, que promete as 1000 maravilhas e não te entrega nada. Então é isso. E o que esperar do guerreiro? O que as pessoas vão ver do seu trabalho lá? Sua apresentação, eu costumo dizer assim, a todos os participantes do Guerreiro, que já passaram e os que estão chegando agora, que vocês não façam uma apresentação lá. Um pitch, né? Você faça um show. É verdade. Lá tem que ser show. Porque os barbeiros precisam não só do conhecimento de cada um de vocês, eles precisam realmente ser impactados. E eu falei isso pro Dom Pedro, o Jamiel vai vir aqui, o Black vai vir aqui, eu disse, faça o show, faça o seu show. E não hesitem em divulgar, em mostrar, leve seus produtos, seus infoprodutos, ou as suas consultorias, o que você tem de melhor para o evento, porque é um evento realmente que multiplica. Sim. É um evento que multiplica. Então, o que os barbeiros, sejam novos, podem esperar lá do seu show. Parafraseando Ariano Suassuna, que ele falava, eu não dou aula show, eu dou aula espetáculo. Eu dou aula espetáculo. Esperem, e eu falo isso, estejam abertos para mudanças significativas, tanto no seu perfil de rede social, como na sua forma de se portar e de se comportar com o mundo. Jean falou muito bem isso, a gente não está lá só pelo seu ingresso, a gente está lá para realmente transformar a sua vida e mostrar que a barbearia é sim um caminho válido e um caminho viável, acima de tudo, para isso. Então, pode esperar uma mudança tanto de posicionamento digital como de posicionamento de vida. Eu não vou te ensinar a só como se posicionar no Instagram, eu vou te ensinar como ser barbeiro e como ser um ser humano melhor. Então, os conhecimentos que você vai usar lá, você pode nem ser barbeiro, você tá ali só para conhecer o nicho, conhecer marketing digital, vá. Porque ali é uma aula de multidisciplinaridade e tem profissionais absurdos que podem te ensinar tanto como cortar cabelo, como gerenciar um negócio altamente lucrativo. Bacana, eu aguardo você lá. A minha expectativa é alta, até porque eu sou um profissional da área, né? E estamos aguardando esse espetáculo. E assim, faço convite a todos os barbeiros, salões de beleza, né? Verdade, temos salão de beleza. A gente tem um projeto de fazer a Guerreiras da Beleza, mas é um projeto que ainda está engateando, porque está muito bem coberto, as meninas estão muito bem cobertas de eventos. É verdade. Os meninos ainda que têm uma certa dificuldade para eventos, mas a gente já está pensando com muito carinho essa questão dos salões. Mas
Não vai ter só questão dos barbeiros, mas vai ter também muito material que vai ter usar, como o Vanderbilt está aqui. É um material que não necessariamente se usa na barbearia, mas se usa também no salão, na estética, em todos os campos de conhecimento. Então, pode esperar que vai ter realmente muito conteúdo, muita coisa interessante. Você pode agregar muito ao seu negócio, valor ao seu negócio. Aguardamos vocês no dia 8 de junho, no Humberto Lobo da Serraria, ingresso a R$60. E só para deixar bem claro, a gente faz esse valor porque é um valor que cabe no bolso de todo mundo. É simbólico, pelo conteúdo que você vai receber lá, esse valor é de graça, você não está entendendo. Então assim, a gente eu, Almir, que toma a frente do Guerreiros, a gente não visa lucro. Leve seu quilo de alimento, por favor, que vai ajudar uma instituição de caridade. Né? Levem, por favor, é R$60 mais um quilo de alimento, então não esqueçam de levar. Vai ser doado o quilo de alimento. Agora eu esqueci o nome da instituição, mas depois a gente vai estar na descrição. Se não quiser doar também no evento, vai lá na instituição, faz a doação direta, também não vai ter problema nenhum. E vai ser o dia todo, de 8 da manhã às 17 horas, vamos ter, além do Vanderbilt, vamos ter o Jamiel com tesoura, vamos ter o Black com o freestyle, vamos ter a história de vida do Dom Pedro, e vamos ter algumas surpresas a mais, vamos ter painéis, vamos ter feira, Projeto ID, né? Projeto ID, alimentando vidas. Vamos ter algumas surpresas, vamos ter painéis, vamos ter feira, vamos ter uma variedade de outras coisas que vai ter música, né? Tem um hino da gente, então aproveitem, puxem, façam perguntas aos convidados. Às vezes eles ficam todos calados e a gente fica puxando, né? Pergunta, que esse é o momento. Vai ter vários produtos diferentes lá, vai ter a venda dos produtos dos palestrantes, que a gente faz questão que eles levem para ter, para vocês se enriquecerem depois, porque eu acho que o período de um dia ainda é muito pouco, né? Então, assim, consultoria do Vanderbilt, que vai ser, você pode contratar a consultoria dele, como pode a consultoria do Dom, a consultoria dos profissionais que vão estar lá envolvidos. Aguardamos vocês, forte abraço, valeu, Vanderbilt, a gente espera que realmente seja transformador, como você trouxe a sua história, que é muito bonito, e parabéns por tudo, essa tua trajetória. Falou!